Hora de falar sobre a crise no Galo e a chance real de Hulk deixar o clube na metade da temporada. Nessa quinta-feira, o Atlético venceu por 2-1 o Ceará no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mas, apesar da vitória, o clima foi péssimo. E tudo começa com uma entrevista de Renan Lodge, autor do gol da vitória. Primeiro que ele nem comemora dentro de campo. Depois, na saída do gramado, ele diz, abre aspas, as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia. Nós temos que dar Nós temos que dar a resposta o quanto antes, mas a gente não vem em um momento bom por vários fatores, não só dentro de campo, mas fora também. E ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia. Pois bem, essa declaração do Lodge, apontando problemas extra-campo, levantou uma série de suspeitas e fez com que os outros jogadores do Atlético tivessem que vir a público para responder. Quando questionado, o Hulk deixou no ar a possibilidade de ir embora na metade do ano e prometeu também que quando sair do Atlético vai expor tudo o que está acontecendo. Em relação a essa conversa para sair na metade do ano, segundo o Hulk, esse papo aconteceu com uma pessoa que manda no Atlético, provavelmente com um dos acionistas, ou o Rafael ou o Rubens Menin. Hulk tem contrato até dezembro, quase se mudou para o Fluminense no início da temporada. Tem só um pequeno grande ponto. Para o Hulk ser liberado para outro clube brasileiro em julho, ele não pode mais atuar pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Hulk já tem 12 partidas no Brasileirão e o limite para que se transfira para outro clube e possa jogar no Brasileirão é justamente de 12 jogos. Será que o Atlético vai abrir mão do seu principal atleta daqui até a pausa para a Copa do Mundo para que o Hulk possa ser negociado? Ou o Hulk está pensando em se mudar para um clube do exterior? Só para arrematar de vez, queria contar um pequeno e importante bastidor. As declarações do Hulk e do Renan Lodge vieram a público como uma forma do elenco se defender. Eles ficaram muito incomodados com a exposição que o Barba fez do elenco, apontando jogadores com pouca vontade, com um pouco espírito coletivo e também por conta de uma informação que eu trouxe depois de uma conversa com um dos acionistas de que há jogadores não comprometidos com o projeto e de que existirá reformulação do elenco na metade e no fim da temporada. O Hulk ontem, ele foi forte a entrevista dele ali depois do jogo, né? O Atlético venceu, mas ele falou, resumindo, ele falou assim, não tenho me pronunciado muito, mas vou resolver a minha situação, ou eu fico até o meio do ano, ou eu fico até o final do ano, Sim. e quando eu sair eu vou falar tudo que eu penso e tudo que eu posso. Não quero falar agora para de repente não prejudicar mais o ambiente. Sim. Não foi isso, Felipe? Foi isso. Até a apuração que eu tenho aqui é que ele sente que houve uma falta de respeito pela forma como foi conduzida essa história da saída dele no Atlético Mineiro. Por essa figura que é o Hulk, um ídolo do clube, ele sente que a diretoria não conduziu da melhor maneira. Ele queria se aposentar no Atlético Mineiro, o Bruno Vicari. O sonho dele era se aposentar no Galo, retribuir todo esse carinho que a torcida teve com ele, os títulos. Só que depois do que foi esse início de ano, em que o Atlético Mineiro fez uma condição de maneira errada na negociação com o Fluminense, falando que o Hulk falou que o Atlético Mineiro queria que ele se aposentasse. Então, a maneira como foi conduzida toda essa história chateou muito o Hulk. E aí ele fala, porque eu não sei se vou sair no meio do ano, não sei se vou sair no final do ano, porque a questão é a seguinte, o Atlético Mineiro topa negociar ele agora no meio do ano. Se chegar uma oferta, o Atlético Mineiro vai ouvir, vai conversar e topa negociar. Porque ele não vai renovar o contrato com o Atlético. Não vai. O vínculo se encerra no final do ano e ele não vai ter o contrato renovado. Ele queria se aposentar, queria ter uma trajetória diferente. Queria se aposentar no Galo. No Galo, como eu disse aqui, mas o Atlético Mineiro já topou negociar ele no meio do ano. E aí, a maneira como foi conduzida essa história chateou muito o Hulk. O Hulk está chateado, está frustrado como ele foi tratado pela diretoria do Atlético Mineiro, porque ele sente que deveria ter mais respeito. E aí você vê que isso não acontece com a torcida, né? Porque a torcida é puramente carinho com ele. Nossa, você viu antes do jogo de ontem um abraço que ele deu numa torcedora? Dona Lourdes. Dona Lourdes. 95 anos, a primeira vez na Arena MRV, cara, foi emocionante. Emocionante. A paixão do torcedor e a paixão da senhora ali pelo Atlético e, claro, pelo ídolo também. E aí você vê como ele tem um carinho de todo mundo, mas a maneira como a diretoria, essa atual gestão, tratou ele, não pegou bem. Nem com o seu staff, nem com o próprio Hulk. Pessoas próximas relataram para mim essa insatisfação. Teve a negociação com o Fluminense, que o Hulk sentiu mais valorizado pela proposta que foi apresentada para ele. Uma proposta que era mais de 2 anos de contrato. Mas essa proposta foi no começo do ano. Isso, mas até trouxe no Fala Fonte aqui. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma contraproposta, mas sabe aquela tipo, fica aí, sabe? Não era mais aquele desejo que o clube ficasse com ele. E agora ele pode deixar o clube sim no meio do ano.
Tem alguns clubes que já estão interessados no Hulk, Tá. já fizeram aqueles contatos iniciais e ele pode deixar o Galo no meio do ano. O clube mineiro topa negociar e ele não vai ter o contrato renovado, que acaba no final desse ano. Ô, Felipe, ele não pensa então em se aposentar nesse momento? Não Ele pensa. deve ouvir essas propostas. Ele sente que ainda... Quantos jogos ele fez, hein? A Ele- gente tá esse isso com ano? todos os jogadores, né? Ele Não tem- no Atlético, deixa eu ver. Putz. No Brasileiro. Ah, Deixa eu ver tá, aqui. vamos ver. Então, mas ele ele- não quer se aposentar agora. Não quer, ele tem 22 jogos nessa temporada e é novamente um ano em que o Hulk não vem desempenhando da melhor forma. Claro, o cara tem quase 40 E anos. no Brasileirão fez 12 jogos já. Já fez 12? Fez. Então... É. Ele já fez 12, então é o limite, né? Ele não pode atuar por mais partida pelo Atlético Mineiro se quiser se transferir para um clube do Brasil. Mas aí complica, hein? Exatamente. Quem que vai agora... Vai ser mercado de fora. Não, tem, mas Tem por exemplo, muita agora coisa. quem vai contratar o Hulk agora se ele não puder jogar o Brasileiro? Ah, mas o Hulk não pode atuar mais, né? Essa é a questão. 12 ele pode. É. É no máximo 12. Sim. É isso, né? No máximo 12. E aí tem muitos clubes que já estão de fora. De fora recebeu muitas sondagens do futebol dos Estados Unidos. Isso foi no início do ano. E o Hulk tem 22 jogos esse ano, 5 gols. É mais uma temporada em que o Hulk não tem números tão positivos, mas a gente tá falando de um cara de quase 40 anos. Ele já completou 40 anos. Completou. Ele não vive a melhor forma física, ele sabe disso. Tanto que ele ia jogar mais pela beirada do campo, agora ele tá mais centralizado, né? Mas é um cara que sente muito, ele até reclamou, vi na zona mista pós-jogo, que ele não tem tantas oportunidades. Que ele Então. recebe pouco a bola, que é um cara que sente essa ausência também, porque ele foi muito importante. E aí, de uma hora para outra, não marca tantos gols, o cara sente também, né? Ele tá com 39 anos, tá? Sim. Completou agora, então ele, a partir do ano que vem, claro, em abril, tá? Que ele faz. Em abril de 2026, ele acabou de fazer, é isso? Sim. Que dia é hoje? Amanhã é aniversário dele. Amanhã ele faz 40. Aí, ó. Então você tá. É isso, amanhã ele faz 40 anos. Então hoje é dia 24, amanhã é dia 25. Então amanhã ele faz 40 anos. 40 anos, tá? cara. Bom, agora é essa questão, então, dele. Se ele quiser ter mercado em outro. Sim, porque a questão, ele queria se aposentar no Atlético Mineiro, mas Que ele mês não, a gente tá? ele não Desculpa. queria aposentar esse ano. A gente tá em abril. Não, é julho o aniversário. É julho o aniversário? É julho. Ô, louco, bicho. Calma Não, mas aí. tudo bem. Ele Tá vai bom, tá fazer bom. daqui 2 meses. Daqui a pouco tá fazendo 40 3 anos. meses. Maio, junho, julho. Daqui 3 meses. E ele sente que tem lenha pra queimar ainda, mas ele sabe que não vive o melhor momento dele. Isso é óbvio. E até o pessoal dele fala assim, se o Atlético Mineiro tem esse tipo de postura, que até ele fala na zona mista, se eu tiver que sair agora, no final do ano, então quer dizer que ele tem lenha pra queimar, ele quer atuar mais, se sente preparado pra isso, não vive o seu melhor momento, e ele sabe disso, mas também ele não coloca culpa, mas ele deixa claro que falta oportunidade, falta bola chegar pra ele no último terço de campo. E é isso que tem acontecido. Ele marcou poucos gols esse ano, 22 jogos, 5 gols, e ano passado também foi um ano que ele sofreu muito, né? Até na reta final. Eu até imaginava, hein, Bruno, que isso estava muito talvez relacionado, e a gente imaginava e chegou a discutir se não era uma questão com o antigo treinador, com o Sampaoli. Mas o técnico mudou e ele também continua assim, sem tanto espaço lá no Galo, né, Bruno? Também era com o Sampaoli, mas eu sempre tive a interpretação, a percepção, nem vai aqui como informação, até seria injusto da minha parte, mas que o incômodo também era em relação à estrutura, a alguns dirigentes, enfim, a diretoria. Nunca passou para mim a ideia de ser somente com o Sampaoli, ou agora com o novo treinador, enfim, também argentino, o Hulk, alguém não deve... Aí é uma questão também já de apuração e não é de hoje, tá? O Hulk não é uma pessoa simples e fácil de lidar. É um cara com uma personalidade muito forte. Quando encontra alguém da mesma personalidade, com a mesma personalidade, alguém muito forte, aí tem faísca, aí fica complicado. Sobre a questão dos 12 jogos, não tendo informação sobre futuro, se ele quer permanecer ou não no Brasil, o que eu tenho de extra aqui, e já não é de hoje, não custa colocar de novo em cima da mesa... Lá atrás, quando existiu a possibilidade mais forte de termos o Hulk saindo do Atlético Mineiro, existiu um pequeno movimento nas redes sociais, mais em Portugal do que no Brasil, evidentemente em Portugal por motivos óbvios, de torcedores do Porto pedindo a contratação do Hulk, mas isso foi em janeiro, quando existia ali uma lacuna no ataque do Porto, e como o Thiago Silva tinha sido contratado, as pessoas meio que juntaram as peças. Espera lá, se o Thiago Silva, já mais veterano, topou voltar ao Porto, porque poucas pessoas se lembram, mas o Thiago Silva jogou no Porto B, há uns bons anos. O Hulk não, o Hulk jogou no Porto principal, foi campeão, enfim, dos principais nomes da história do Porto.
E quando surgiu essa corrente para que o Hulk voltasse ao Dragão, ao estádio do Dragão, ao Porto, o que me explicaram é que o Porto não trabalha com a ideia de contratar o Hulk, mas abriria tapetes, eu não vou dizer tapetes vermelhos, porque vermelho é a cor do Benfica, mas esticaria tapete azul para receber o Hulk para potencialmente fazer um jogo de despedida. Como eu não sei se o Hulk continua jogando ou não, a informação do Felipe vai ao encontro de que ele quer continuar jogando, essa despedida no Porto, em Portugal, no Estádio do Dragão, fica por futuro. Mas aqui, tentando ler a cabeça do Hulk, mesmo tendo esses 12 jogos já, o que atrapalha um pouco as suas contas para os próximos dias, para os próximos meses, acho pouco provável o Hulk saindo do Brasil, porque ele se estabeleceu muito bem no Brasil, família, casou de novo, enfim, filhos que moram no Brasil e estão adaptados. Acho pouco provável vermos Hulk de novo no futebol, seja europeu ou no futebol asiático, enfim, fora do Brasil. O pessoal tá mandando aqui no chat, ó, o Hulk cabe em todos os times da Série A mesmo com 40 anos. Calma. Hulk no Corinthians estão pedindo. Hulk é eterno, é ídolo Hulk eterno no do Galo. Corinthians? É o chat tá Não, mas tá aqui, pedindo. ó. O Hulk, carta Bruno Andrade, posso? Claro que pode, Carlos. Você aceita, o Braz, aceita? Aceita, Viola? No São mas Paulo? sai daí, Viola, você é São Paulino. Na hora? No Corinthians, na hora. No Palmeiras, Ivan. Você... Não? Não? Ah, muito caro, né? Ah, desculpa então. Não... Tá bom. Mas o que mandaram aqui, então, Ivan? Mandaram assim, agora que o Vitor Roque tá contundido e daqui a pouco a gente fala do Vitor Roque. Sim. O Bruno Andrade quer usar a carta, Bruno? É coisa rápida. Se eu pudesse apostar, eu odeio apostar, então se eu pudesse prever o futuro, algo para mim que casa perfeitamente ali é Renato Gaúcho, Vasco e Hulk. Eu não ficaria surpreso se isso acontecer, mas por puro palpite, tá? Por favor, não é informação, é percepção. Tá bom, boa. Palpite, então, não... Atenção, planeta, não precisa cortar não, tá? É só um palpite. É só palpite. Não é informação, não. Informação não tem problema nenhum, vocês... E até opinião também, né? Você tem no seu time ele, o Hulk? Ah, cara, eu sou muito fã do Hulk. É? Sou mesmo, cara. Eu acho ele uma baita de uma referência, cara. Um exemplo, assim, de profissional. É verdade, isso que a gente tá falando, né? Que tudo bem, nos últimos anos ele não... Nessa última temporada ele não foi tão bem. Tem uma questão do salário alto, não sei o quanto isso é um impeditivo e o quanto ele aceitaria reduzir, porque o salário dele no Galo é alto. Eu não sei se os clubes que vão conversar com ele nesse momento iriam pedir uma redução. Ele pediria uma redução. Sabe um time que eu acho que precisa de um cara assim e funcionaria? O Bahia. Um Garda do Everaldo ali, né? Muito, camisa 9. muito. O Hulk agora ele tá atuando mais centralizado, né? Então. Então tem esse ponto. Pode ser um fator que pese para alguns clubes, né? A gente fala do Corinthians. O Corinthians não queria um camisa 9? Camisa 9 para ser um reserva, alternar com o Alberto? Então. É uma figura. Mas o salário dele é alto, não é? Bem alto. Será que ele aceitaria reduzir? Aí tem que dar uma perguntada. Com ele, né? Não é com você, né? É comigo aí. Eu não aceitaria reduzir, não. Ah, ele tem a história dele, né? Ele Sim. Não, o cara, quando ganha um salário alto assim, não é... É porque o cara conquistou. E aí falando com pessoas próximas, é a falta de respeito com o ídolo, né? É a falta de respeito com o ídolo Atlético Mineiro, essa chateação nos bastidores, sabe? E aí ele deixou transparecer, talvez na coletiva. Eu falei com uma outra pessoa também no Hulk, falou, não, é normal, ele tá chateado, mas é uma declaração pós-jogo, cabeça quente, então tentando colocar os fãs quentes nesse tipo de declaração, sabe? Bom dia, fontistas. Pergunta pro Bruno Andrade se ele caberia no Corinthians, lembrando que a fantasia do Hulk é verde. Mas já imaginou se ele vai pro Corinthians, não poderia usar o personagem. Por quê? Vai usar o personagem verde? Mas ele não adotou o Hulk, assim, tipo, ele não... Verde, mas não daria... Acho que a brincadeira não daria pra fazer, né, Bruno? Nesse ponto, o verde, infelizmente, olha que eu compreendo e respeito muito a fiel torcida, seja ela do Brasil, em Portugal ou pelo mundo, mas tem hora também que essa questão do verde é uma chateação, é uma estupidez, não pode verde, não pode aquilo, enfim. Cada um que pensa como bem entender. Agora, olhando numa questão financeira, tática e técnica, por mais que eu veja o Hulk, ainda veja ali que tem linha para queimar, não combina com esse Corinthians, e também porque, olhando mais para a parte financeira agora, é impossível esse Corinthians com tantos problemas ter Hulk e Depay juntos. Não por questões táticas e técnicas, mas por questões financeiras. Ou você tem um, ou você tem outro. Como o Depay é a prioridade nesse momento, não acho que veremos Hulk jogando pelo Corinthians em breve. Ou nunca.
Pra mim, o Hulk tem espaço só em time de segundo escalão. Não concordo, Mauro. Não concordo, tá? O Corinthians precisa de um camisa 9 jovem, mandou a Vanilda. Tá bom, também faz sentido. E o Corinthians não tem dinheiro pra gastar com o salário do Hulk também, né? Então, muitos mandaram disso daqui, né? Da questão do salário alto, porque é algo que o Corinthians tem... Ah, mas se o Corinthians quer um camisa 9 reserva de um perfil bom, tem que desembolsar um dinheiro aí, né? Difícil você encontrar no mercado um cara barato e que resolva seus problemas também. Uhum. Ô, Felipe, vem aqui. Oi, Lê umas mensagens no chat aqui que eu tô precisando mandar uma mensagem pra fonte aqui, ó. Vai lá. É fonte boa? É. Vai pra lá então. Por favor. Vamos lá, bom Porque dia, o pessoal... rapaziada. Eu tenho a informação do Barbosa. Então. Olha o isso daí Hulk é uma aí, boa, hein? O que é isso aí, o Hulk cinza? Mas existe? Não sei não. Já teve. É que o Galindo pega qualquer foto lá no Google e aí joga aí como se fosse uma verdade absoluta, né? Mas não tem nada disso. Esse é o Hulk do Cruzeiro, pô. Mas assim, se o Memphis não ficar aí, não dá pra o que paga pro Memphis pagar pro Hulk? Ah, mas é diferente, né?